Stark é um personagem Sonofrire, que mesmo tendo medo, o enfrenta e resolve lutar para defender quem ama. Fala aí, beleza? Como prometido, vou fazer um vídeo sobre o Stark. Assistindo o anime, sem sombra de dúvidas, o Stark foi meu personagem favorito da obra. E o motivo disso é que eu adoro personagens que têm medo. Afinal, o medo é algo natural humano, que todos sentimos. E principalmente gosto quando o personagem supera esse medo. Isso é um excelente exemplo de ser um herói. Vencer seus medos para ajudar os outros. E diferente de muitas obras, onde o guerreiro simplesmente não tem medo algum, ou até mesmo é um covarde por completo, um exemplo que eu posso citar é o Zenitsu, do começo da obra de Kimetsu, onde ele simplesmente fugia das lutas e só mostrava seu potencial quando desmaiava. Com Stark é diferente. Mesmo com medo, ele não simplesmente foge, correndo, e deixa as pessoas para trás, ou fica desesperado por ajuda. Ele é um personagem gentil e gosta de ajudar os outros. Stark nos mostra que mesmo que o medo muitas vezes nos paralise, podemos vencê-lo para alcançar nossos objetivos. Bem, para entender melhor Stark, primeiro devemos conhecer melhor a história dele. A primeira vez que ouvimos falar dele, ele estava em uma vila próxima do desfiladeiro de Rhaegon, onde ele protegeu essa vila de um dragão. A primeira impressão que dá, vendo isso, é que ele é um guerreiro muito poderoso e destemido, que é admirado por todos os da vila. Mas quando a Fern e a Frieren vão conhecê-lo, ocorre a quebra de expectativa, onde vemos que na verdade ele ficou paralisado de medo do dragão. Não conseguiu fazer nada, mas mesmo tendo medo, Stark ainda assim não fugiu ou se escondeu. Ele foi frente a frente com o dragão para proteger os aldeões e ficou lá, parado na frente do dragão, morrendo de medo, e mesmo acreditando que o dragão fugiu por dó dele, mas isso não é verdade. A verdade é que o dragão teve medo dele e da sua força. O Stark é um personagem que não compreende a sua verdadeira força, e isso se dá por dois motivos. O primeiro é seu passado, quando ele ainda era novo e cresceu em uma vila de guerreiros, onde a força era muito valorizada. Embora nunca foi mostrar diretamente seu pai falando isso a ele, mas seu pai achava ele um fracasso, que mesmo treinando tanto não conseguia derrotar um único monstro. Além disso, provavelmente ainda existia o comparativo com seu irmão mais velho, Stoltz, que era o melhor guerreiro da vila. Tudo isso nos ajuda a entender o motivo do Stark ser esse personagem que tem medo de lutar e se sente fraco. Existem alguns estudos científicos, como o da pesquisadora Carol Denk, da Universidade de Stanford, que mostra que elogiar o esforço da criança promove uma mentalidade de crescimento e ajuda as crianças na fase adulta. Se formos trazer isso para dentro da obra, podemos ver que isso interfere completamente na forma como Stark via as coisas. Como ele sempre via as pessoas ao seu redor achando ele fraco e inútil, ele não tinha a confiança necessária nas suas habilidades e acreditava ser fraco. E o segundo motivo dele não compreender o quão forte ele é pela sua relação com seu mestre, Aizen. Eles tiveram uma briga que logo depois disso Stark fugiu. O Stark acredita que o Aizen ficou decepcionado com ele por ser fraco e por isso bateu nele, mas na verdade o Aizen sentiu medo dele e não conseguiu acreditar no quão forte ele havia se tornado. O medo do Stark vem pelo fato de ele nunca ter sido reconhecido, de ele sempre ter se sentido fraco e sentir que é uma decepção. O medo que o Stark tem foi algo muito bem construído na obra, diferentemente de muitas obras onde os personagens são medrosos por natureza. Aqui em Sonofrire nos é apresentado um medo completamente humano, e entendemos o motivo do Stark ser um personagem medroso, o covarde, como já foi dito na obra. Embora eu não ache que o Stark seja um personagem covarde, ele não simplesmente abandona os outros e sai correndo em momentos de perigo. Na luta contra o dragão, Stark mostra como é importante dar o primeiro passo mesmo com medo. A parte mais difícil de vencer o medo é dar o primeiro passo. Muitas vezes somos mais do que capazes de vencer o obstáculo, mas temos medo de tentar, assim como o Stark sempre foi capaz de vencer o dragão, mas não acreditava nisso. O que mudou isso e fez o Stark vencer o medo foi a determinação para dar o primeiro passo, a determinação para enfrentar o seu medo e ajudar a vila. E mesmo com medo, ele conseguiu vencer. E depois de vencer o dragão, a personalidade do Stark não mudou. Ele não para de ter medo. Ele continua sendo um personagem que sente medo em diversos momentos da obra. Só que agora ele sabe que mesmo com medo, ele precisa lutar. Mesmo tendo dúvidas e receio da morte, ele sabe que precisa fazer algo para ajudar os mais fracos, e isso é o que torna o personagem do Stark perfeito, e ser completamente humano. Embora ele vença a batalha contra o dragão, que é muito poderoso, ele ainda assim pode morrer ao decorrer da jornada. E aqui eu tenho que abrir um parênteses: assistindo o anime é muito improvável que alguém morra, mas considerando que os personagens não sabem disso, o medo seria algo normal deles sentirem em situações como essas. Seguindo, não é como se o Stark tivesse um grande feito de matar o dragão e depois o medo dele simplesmente desaparecesse. Arquétipo do covarde, algo que eu vi no vídeo do Stambê, e então eu decidi saber mais sobre esse arquétipo. E como qualquer bom preguiçoso, pedi ao ChatGPT para me falar sobre o arquétipo do covarde nos animes,
Ele me listou 5 formas no qual o medo é retratado nos animes, mas somente 3 são relevantes para esse vídeo. A primeira forma que o medo é retratado nos animes é de forma cômica. O covarde cômico é uma figura que serve para trazer momentos de alívio cômico à obra. Ele é o personagem que está sempre apavorado, gritando ou fugindo de situações perigosas, muitas vezes com reações exageradas e trazendo um tom engraçado nesses momentos. Esse tipo de covarde encaixa bem com o próprio Zenitsu, onde ele sempre tem reações super exageradas e para algumas pessoas até irritante. Ele só consegue lutar a sério quando está desacordado, é algo divertido e engraçado em um primeiro momento, mas o Zenitsu não parece evoluir em nenhum momento da obra. Embora eu goste bastante do Zenitsu, ele é um personagem linear que não demonstra aprender nada com as suas lutas. Já o Stark, eu acredito que ele tem parte de duas dessas formas do arquétipo do covarde, que são o covarde com grande potencial, que é um personagem covarde que inicialmente é incapaz de lidar com as situações de combate, mas ao longo da história ele se desenvolve e amadurece. O medo se torna um obstáculo que ele precisa superar para alcançar seu potencial. E o outro é o covarde heróico. Esse arquétipo geralmente é abordado de maneira mais profunda, mostrando que não é um personagem que simplesmente tem medo de tudo, mas um personagem que sente medo e ainda assim enfrenta e age quando necessário. Acredito que é exatamente assim o desenvolvimento que o Stark tem na obra. Logo no começo, quando ele nos é apresentado, já existe uma evolução de personagem, no qual ele enfrenta seu medo e nos mostra que superar o medo é essencial. O arquétipo do covarde é uma das melhores formas de dar camadas a um personagem e de fazer ele ter uma evolução notória ao público, se ela for bem trabalhada. É excelente para fazer o tempo passar no sentido de os personagens evoluírem dentro da história e amadurecerem. É uma forma que mostra para quem está assistindo mudanças dentro da obra, traz um realismo para a história. Afinal, pessoas evoluem, elas não permanecem sempre as mesmas. É algo que muitas vezes pode trazer até uma lição de vida. Vamos a um exemplo. Imagina que o arquétipo do covarde do Stark fosse trabalhado igual ao do Zenitsu. Ele vai lá e enfrenta o dragão, e mesmo depois de derrotar uma criatura extremamente forte, o Stark voltasse a ficar paralisado de medo quando fosse enfrentar os demônios. Todo o enredo de superação dele teria sido estragado e jogado no lixo. Ele voltaria a estaca zero, mas isso não ocorre. Quando a Fern e o Stark estão conversando sobre resgatar a Frieren, ele ainda tem medo, tanto que acaba tremendo em pensar que teria que enfrentar os demônios. Mas o Stark sabe que é necessário lutar mesmo com medo, que não é algo que daria para ser evitado, senão pessoas iriam morrer. Ele pensa no grupo de heróis, como forma de arranjar a coragem necessária para lutar. Relação do Stark e seu irmão. Outro ponto que faz Stark ser um personagem incrível é a relação que ele tinha com seu irmão mais velho e seu mestre. Embora Stark não percebesse, seu irmão mais velho, Stoltz, o amava e acreditava nele. O Stark só foi perceber que existia pessoas que se preocupavam e acreditavam nele quando a Freyre contou o motivo por trás da tradição dos hambúrgueres gigantes de aniversário. Foi aí que Stark percebeu que tanto Stoltz como Aizen acreditavam que ele era um guerreiro e que fazia o seu melhor. Stoltz o amava tanto que mandou seu irmãozinho fugir quando teve um ataque de demônios em sua vila, e por esse motivo que o Stark se achava um covarde. Ele acreditava ter abandonado seu irmão e sua vila para trás para poder sobreviver, o que não é verdade. Um ponto a se destacar é a personalidade gentil do Stark, onde no final da primeira temporada a Fern fala que não importa o lugar, as pessoas sempre adoram o Stark, e isso é porque ele sempre busca ajudar as pessoas. Uma coisa que eu reparei na minha visão vendo o anime é um certo paralelo do novo grupo da Frieren com o antigo, com a Fern representando Height, a Frieren representando ela mesma e o Stark, que eu acredito que representa tanto o Aizen como o Himmel. No começo eu achei que iria ter outro integrante do grupo que representasse o Himmel, mas depois eu percebi que o lado gentil e bondoso do Stark fazia esse paralelo com o próprio Himmel. E bem, para fazer a conclusão desse vídeo, não quero dizer que o Stark é melhor que o Zenitsu, mas sim que são propostas diferentes. Susanoo Freires tem uma pegada mais humana e realista, onde os sentimentos são algo natural que sentiríamos no lugar daquele personagem. O medo de não ser bom o suficiente, ou o medo de falhar, ou até o próprio medo da morte. Todos nós já sentimos esse tipo de medo antes. E Stark nos traz uma ótima perspectiva de como agirmos e sermos melhores frente a esse medo, já que Mitsu é focado mais em lutas em si e não em evolução de personagem. Então por hoje é isso, deixa um like, um comentário e se inscreve para me dar uma ajuda. Até o próximo vídeo.